Olá, pessoal, que bom. Estamos juntos novamente aqui no grupo de amigos online. Graças a Deus pela tua vida, pelo teu interesse nos acompanhando nesta série, trabalhando a questão da maturidade como uma chave que dá acesso à herança plena de Deus. Que Deus proporcione iluminação no teu entendimento, para que você possa compreender princípios espirituais que fundamentam a vida cristã e que você seja bem-sucedido nisso, ok? Vamos lá. Hoje nós vamos ver o estudo número 5, crescimento espiritual. O tema específico aqui da nossa ministração é crescimento espiritual. É uma lição longa e eu vou ter que dividir isso aqui em pelo menos duas partes. Hoje nós vamos ver só a introdução, a primeira parte. Ok? Então vamos lá. Vamos definir aqui alguns pontos. Primeiro, crescimento espiritual tem uma analogia com o crescimento biológico. A criança nasce, se alimenta e cresce. E crescendo ela se desenvolve. Na vida espiritual é a mesma coisa. Nós nascemos de novo, nascemos como bebês espirituais, precisamos do alimento espiritual que traz crescimento espiritual, que é a palavra de Deus. Esse é o alimento espiritual que Paulo fala claramente nas suas epístolas. E é um processo. Esse processo, ele é tanto uma questão de tamanho, volume, porque é de fé em fé, de experiência em experiência, de revelação em revelação, você vai acumulando um currículo de experiências pessoais com Deus. Mas ele também cresce na qualidade, porque não é só volume de informações ou de experiências pessoais, mas sim de qualidade, de profundidade, de intensidade desse crescimento na minha vida, que fala de um crescimento interior dentro de mim. E aí, imediatamente, nós olhamos para o conceito de integridade, de maturidade, ok? E nos lembramos também de Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, que é a questão da metanoia, da renovação do nosso entendimento. Aí é uma questão de consciência, como eu tenho dito várias vezes. O Espírito Santo trabalha a nossa consciência, a consciência de nós mesmos, de quem nós somos em Cristo, a consciência de quem é Deus e da importância dele na minha vida. Nós crescemos assim, em entendimento, que é algo consciente na nossa vida. E é sempre uma questão pessoal. Não existe fórmula que você possa aplicar para todos. Cada um vai ter uma caminhada, uma jornada com Deus. Pessoalmente, experiencialmente, como nós falamos, porque é experimental. E esse processo de crescimento fala de uma peneira, de uma purificação, quebrando paradigmas, cadeias, conceitos errados, hábitos errados, e a formação de um homem maduro segundo a estatura do varão perfeito. É um trabalhar contínuo do Espírito Santo, usando circunstâncias, usando pessoas, ok? E assim nós caminhamos até o dia da nossa
retirada do planeta Terra, ok? É assim que nós caminhamos. E eu quero enfatizar um ponto aqui que às vezes passa desapercebido no nosso entendimento racional humano. O tempo de crescer é aqui e agora, quando você está vivo andando na terra. Não é no céu que você vai crescer, é aqui. Quando você olha para Efésios e Jesus, o cabeça da igreja, levantando ministérios que vão atuar na terra no tempo da dispensação da igreja. No céu não tem ministério, lá só tem o trono de Deus e do Cordeiro, e todas as coisas operadas na plenitude do Espírito Santo. Então a gente precisa quebrar certas ideias que vêm de um espírito religioso, ok? O tempo de crescer é agora. O tempo de aproveitar as oportunidades para crescer é agora. Os ministérios estão aí funcionando plenamente para a edificação do corpo de Cristo, que é uma questão não só pessoal, experimental, mas de doutrina. Eu não vou deixar para crescer no céu, né? Não tem sentido. O tempo da minha oportunidade é agora. Ok? Então a gente quebrando essas coisas que às vezes fica passando pela nossa cabeça. Então, o crescimento espiritual não é uma aparência, aquilo que impressiona, ou uma máscara. Isso não teria valor nenhum diante de Deus. Mas o crescimento espiritual é algo que o Espírito Santo opera dentro de mim, no meu coração. Aí eu vou expressar aquilo que está dentro de mim. O que está dentro de mim não é uma placa religiosa. O que está dentro de mim é uma pessoa, a vida de Cristo, operada pelo Espírito Santo. Aí eu vou expressar, e expressando as pessoas vão ver, elas vão notar. Porque Jesus disse que do coração procede. É do coração, então é lá de dentro. O meu coração está cheio do quê? A expressão vem de dentro, não é uma coisa apenas de cuidar da imagem, da aparência, tentando impressionar pessoas. Isso é uma coisa do mundo que a gente vê o tempo todo. Narrativas e narrativas e narrativas. Mas o cristianismo é diferente. Cristo em mim é algo totalmente diferente. E Cristo em mim fala de guardar os seus mandamentos, de viver os seus mandamentos na motivação correta, na intenção correta, praticando aquilo que Deus colocou para nós como mandamentos, como princípios, fundamentos, valores, e fazendo isso com gratidão e alegria no coração. É algo que vem de dentro, brota, transborda para fora. Então não é uma técnica, é vida na vida, ok? Agora, como fica a questão do esforço humano? Isso a gente tem que gastar um tempo meditando sobre isso. Evidentemente que tudo na vida espiritual é uma questão de atitude. Abraçar o Evangelho é uma atitude. Andar em Cristo é uma atitude. Viver a vida de Cristo é uma atitude. Ou seja, tem uma fome, uma sede de Deus dentro de mim e eu vou atrás. Quando eu me disponho a ir atrás daquilo que Deus tem para mim, das suas promessas gloriosas, a graça entra em operação.
num ambiente de fé, num ambiente de interesse, de valor que eu dou para Deus. Então, no reino de Deus não tem nada automático. Nasci de novo, então agora o crescimento, a maturidade vai desenvolver na minha vida de qualquer jeito. Não é assim que funciona. Deus apenas abre uma porta e você tem que entrar por ela e caminhar essa jornada que você tem pela frente. E Ele vai usar a igreja, irmãos, circunstâncias, a palavra, Ele vai usar um monte de coisa. E eu tenho que saber valorizar cada oportunidade que Deus me dá, porque eu não sei quantas vezes aquilo vai se repetir na minha vida. Eu não controlo isso, quem controla isso é Deus. E Deus, quando Ele olha para mim, Ele olha para a motivação do meu coração. Ele olha assim. Então Ele vê o interesse que está lá dentro. Ele vê a dedicação que está lá dentro, porque vem de uma vibração que está dentro de mim. Porque a palavra diz, buscar-me-eis, então é uma iniciativa minha, e me achareis, eu me deixarei ser encontrado por vocês. Quando me buscarem de todo o coração. Então é sinceridade, transparência, sede, fome de Deus na tua vida, na minha vida, não é diferente para ninguém. Aí que a gente começa a perceber a diferença de um para o outro. É a questão da busca. Uns buscam mais, uns começam cedo a sua busca, outros são mais devagar, às vezes quase parando. Então o resultado vai ser diferente, mas em função de uma busca, que é pessoal, e que cada um vai ter que trilhar esse caminho. Então aqui a palavra de Deus diz que para desenvolver a nossa salvação, e aí nós estamos falando de crescimento espiritual, e estamos falando de maturidade, desenvolver a vossa salvação, como Pedro disse, é algo que eu tenho que buscar com intensidade. É fome e sede de Deus na minha vida. Ok? Então é essa questão que a gente tem que ficar clara para nós. E o genuíno leite espiritual, como Pedro usa aqui na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 2, o genuíno alimento espiritual é a palavra revelada. E o Espírito Santo está aqui para trazer isso para nós, essa realidade espiritual no nosso entendimento. Começa sempre pelo entendimento. E por ele diz, Pedro, vos seja dado crescimento para a salvação, ou seja, desenvolver a vossa salvação. Não tem como crescer fora da palavra de Deus. É simplesmente impossível, porque você vai cair na religiosidade. Porque do ponto de vista da salvação, eu não posso ser mais salvo do que já sou, né? Olhando do ponto de vista da justificação. Eu sou salvo e pronto, não consigo ser mais do que isso. Mas maturidade, sim, é processo, leva tempo e é um trabalhar contínuo do Espírito Santo na minha vida. Mas esse processo não é automático na minha vida. Esse processo é a perfeita vontade de Deus para mim, mas eu tenho que ir atrás. Quando eu me disponho a ir atrás, a graça me assiste, a poderosa graça de Deus. Agora, se eu não tenho vontade, se eu não tenho interesse, se eu estou displicente, distraído na vida, sentado, acomodado na vida, o Espírito Santo não pode fazer nada.
aí o trabalhar dele vai ser colocar você sob prova. Quem sabe na provação você se arrepende e se humilha e se volta para Deus. Essa é a pedagogia do Senhor para nós. A gente não deve estranhar essa natureza. Ok? Então, quando a gente coloca aqui a questão de crescimento, que evidentemente está ligado à maturidade, eu tenho que, reafirmando aquilo que eu já disse, duas coisas. Qual que é o alvo? Qual que é a meta? O alvo, a meta é Cristo, estatura do varão perfeito, conforme a semelhança de Cristo. Ele é o padrão, ele é a métrica celestial para a igreja, para mim e para você. Então esse é um ponto. O outro ponto é que isso é processo, vai levar a vida inteira. E Deus vai ter que trabalhar todas as áreas do teu caráter. Trabalhar cada motivação do teu coração. Deus não vai dividir o seu santuário com ídolos. Essas coisas de paradigmas, fortalezas, cadeias, prisões na nossa vida. Ele vai ter que desalojar isso de dentro do santuário do nosso coração, para que o Senhor seja soberano na nossa vida, porque nós fomos criados para o louvor da sua glória. Não existe outro propósito na vida do homem. Ele só se encontra quando ele está agradando a Deus, vivendo para o louvor da sua glória. Essas coisas têm que ter clareza dentro do nosso entendimento. E é nossa responsabilidade desejar isso. Não é automático. Não é uma coisa compulsória. É um desejo, uma fome, uma sede que está dentro de mim. Jesus diz: quem tem sede, vem e beba de graça. Mas quem tem sede, venha. É uma iniciativa de quem está ouvindo. E quanto mais eu me volto para Deus, mais Ele muda a minha vida. É assim que funciona. E isso sim é algo permanente, porque essa frutificação permanece para o louvor da glória de Deus. E nós temos que entender que progresso, desenvolvimento, crescimento, maturidade é uma necessidade na nossa vida. Não é uma opção, é necessidade. A gente tem que se arrepender e reconhecer isso diante de Deus e clamar diante de Deus por esse crescimento na nossa vida, que na verdade vai nos levar para uma posição de sermos avivados, comprometidos, cheios do Espírito Santo, operando em todo o tempo no nome de Cristo, no tempo da nossa oportunidade, que se chama hoje. A vida oferece muita distração. Sobrevivência praticamente ocupa toda a nossa agenda e todo o nosso tempo. E nós gastamos quase que a nossa vida correndo atrás da sobrevivência. Na vida secular é assim que funciona, no mundo é assim que funciona. E cada vez essa sobrevivência está se tornando mais difícil, mais competitiva e uma pressão enorme sobre as pessoas. Mas eu não posso me esquecer de que sem Deus no mundo não há esperança para mim. É simples assim. A gente não pode se iludir. Nós vivemos, nós trabalhamos, ganhamos dinheiro, pagamos conta, tudo mais que a vida exige, mas o nosso coração está em Deus, a nossa fé, a nossa confiança está em Deus, e dele nós esperamos o milagre que precisamos. É diante dele que nós derramamos as nossas orações. É muito mais do que sobreviver, é buscar o caminho de uma vida abundante, reinando sobre as trevas, cumprindo a grande comissão e vivendo para o louvor da sua glória. Isso é viver. O que passa disso é distração.
e corre o risco de se tornar um ídolo na minha vida. Ok? E da próxima vez que nós formos analisar os outros pontos da nossa lição, nós vamos gastar um pouco mais de tempo vendo outros pontos interessantes desse crescimento, crescendo no amor, não é? Crescendo no conhecimento revelado, ok? Crescendo na intimidade com o Senhor, isso fala de relacionamento, e crescendo na fé, e crescendo na alegria e na gratidão diante de Deus. Tudo isso está relacionado à vida abundante, à vida plena, que nós temos que ir atrás. E o tempo de crescer é hoje, aqui e agora. Depois que você receber o corpo glorificado, que você entrar na dimensão celestial do reino, vai ser outra dinâmica. Mas crescer, ir atrás, correr atrás, é aqui e agora. Eu tenho que conhecer a Bíblia aqui e agora. Eu tenho que estudar a Bíblia aqui e agora, porque a Bíblia, a palavra de Deus que permanece para sempre, é o alimento do crescimento espiritual, e a oportunidade foi dada a mim e a você, aqui e agora. Esse é o trabalho do Espírito Santo, usando uma instrumentalidade que se chama igreja. E igreja é constituída de ministérios. Lá no céu não tem ministério. Acabou. Mudou a realidade, virou a página. Eu tenho que me conscientizar disso para aproveitar bem cada oportunidade que Deus me dá agora. Ok? Vamos ficar por aqui. Graças a Deus que você tem permanecido fiel nos acompanhando aqui nessas ministrações. Eu oro para que o Espírito Santo traga profundidade no entendimento dessas coisas, e eu quero enfatizar uma coisa aqui: toda vez que eu busco o Senhor na minha vida, Ele muda a minha vida, e o que eu mais preciso na minha vida é de mudança. Está lá em Romanos 12, 1, 2, quando fala de metanoia. É básico. Não tem como fugir dessas coisas que são fundamentais. Toda vez que eu busco o Senhor, Ele mexe na minha vida. Toda vez que eu busco o Senhor, Ele mexe na minha vida. Porque mudança é o que é de mais importante para mim. Ok? Não só para que eu seja abençoado, como eu tenho dito, mas para que eu seja um canal abençoador no tempo da oportunidade que Deus me deu, que é esta vida que eu tenho aqui e agora. Ok? Medite nessas coisas com humildade diante do Senhor, e o Espírito Santo vai te trazer um entendimento claro, intenso, profundo. Tá bom? Que você tenha uma semana desafiadora, colocando isso em prática, que você tenha uma semana abençoada, servindo ao Senhor. E eu conto com você a semana que vem para mais um estudo. Um grande abraço.